Graça e paz aos amados irmãos. É um prazer estar compartilhando, meditando um pouco mais sobre a palavra de Deus com os irmãos. Quero agradecer ao convite feito pelo pastor Mário, pastor Odete. E infelizmente não podemos estar juntos presencialmente, mas eu tenho certeza, queridos, que a palavra de Deus ela pode alcançar o seu coração agora, onde você estiver. Então eu gostaria de fazer uma sugestão a você, que você parasse por um momento que você está fazendo e que você pudesse estar meditando um pouco nessa palavra que é uma espada, né? Uma espada cortante. A palavra de Deus, ela penetra nos nossos corações, mas para que isso aconteça a gente precisa estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, para que então o Senhor fale conosco, amém? E o assunto que eu gostaria de falar com os irmãos é a respeito de vontade. Certa vez eu estava num culto e ouvia então ali um pastor falando uma frase que naquele momento soou de uma forma muito indelicada até os meus ouvidos. O pastor falou: Deus não está nem aí com as suas vontades. Eu fiquei pensando sobre essa frase, meditando um pouco sobre o conteúdo do que ela queria falar conosco, né? E eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Graças a Deus que Ele não está nem aí para muitas das nossas vontades. Aliás, nós já nascemos com uma séria tendência a de que todas as nossas vontades sejam satisfeitas. Basta olharmos para um bebezinho, às vezes ele não está nem entendendo ainda o que está acontecendo, mas ele já quer que a sua vontade seja satisfeita imediatamente. Enquanto você não atende ao desejo daquele bebezinho, ele não para de chorar. Isso é ou não é verdade? E nós crescemos, queridos, com uma séria tendência a sermos egocêntricos. Queremos que Deus satisfaça as nossas vontades como se Deus fosse o nosso mordomo. Mas nem sempre as coisas vão acontecer conforme aquilo que queremos. Porque Deus, sendo um Deus de amor, um Pai cuidadoso e zeloso, Ele também nos ensina que nem sempre Ele poderá satisfazer as nossas vontades. Aliás, querido, Deus muitas vezes não dará aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, pois Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. E pensando então a respeito desse assunto, satisfazer a vontade, eu me lembrei de um profeta da Bíblia. E certamente você o conhece, certamente você já ouviu alguém falando sobre Jonas. Jonas, ele, em um momento da sua vida, ele quer que a sua vontade sobrepuje os propósitos do Senhor. E aí, quando a gente começa a pensar na história de Jonas, nós vamos perceber, queridos, que vai ser sempre melhor buscarmos a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jonas e permanecesse então com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar em alguns textos aí da caminhada desse nosso irmão Jonas, e nós vamos perceber que isso é verdade. O primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos é que Deus não está nem aí com a nossa vontade de não obedecer. Vamos ler Jonas, capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então Jonas, queridos, ele era um profeta de Deus. O profeta, ele tinha a função de ouvir Deus, a voz de Deus, os propósitos de Deus e passar aquilo para o povo. Essa era a função do profeta. Jonas foi separado e chamado para o ministério profético. E certo dia, então, Deus fala para Jonas: Jonas, levante-se, pegue o navio e siga para Tarsis, e siga para Nínive. O que Jonas faz? Ele se levanta,
pega a sua malinha, entra no navio, só que ele não estava indo para Nínive, ele estava indo para Tarsis, que era a direção contrária de Nínive. E ali naquele navio, a Bíblia diz que Jonas, ele desce para o porão e adormece, querido. Jonas está dormindo o sono da desobediência. E Deus, então, começa a manifestar a sua vontade. Porque a Bíblia diz que o mar estava calmo, a viagem estava tranquila. Mas de uma hora para outra, queridos, Deus levanta uma grande tempestade e começa a chacoalhar o navio e o profeta com a sua vontade. Quantas vezes estamos passando grandes tempestades nas nossas vidas e nos voltamos para Deus perguntando: Senhor, por que dessa tempestade? Por que estou passando por isso? No caso do profeta, foi uma tempestade literal. O mar estava revolto. Mas na vida de muitos irmãos, essa tempestade muitas vezes é uma doença, essa tempestade muitas vezes é uma falência, é uma situação na família. E aí, queridos, nós não percebemos que, na verdade, será sempre melhor obedecer do que sacrificar. Jonas estava dormindo, achando que quando ele acordasse, ele estaria longe do propósito e do chamado de Deus, estava tudo resolvido. Ele estava indo para Tarsis. Mas Deus, em sua soberania, chacoalha aquele navio, chacoalha o profeta, para que ele acordasse e percebesse que ele estava em desobediência. Sabe, queridos, muitas vezes nós reclamamos das tempestades, mas até a tempestade é um sinal da misericórdia de Deus. Muitas vezes as tempestades nas nossas vidas virão para que nós possamos perceber que a desobediência nos levará à morte. Porque era isso que aconteceria com Jonas. E não só com Jonas, querido, mas com todos aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com aquela situação. Isso nos mostra que tudo aquilo que fazemos tem resultados imediatos e resultados eternos. Tudo aquilo que fazemos não atingirá somente a nossa própria vida, mas todos aqueles que estão no barco conosco. Pela desobediência de um, todos viriam a perecer naquele navio. E pela desobediência de muitos de nós hoje, pessoas à nossa volta estão sofrendo as consequências. O Senhor chacoalha Jonas com a sua vontade, não para matar o profeta, mas para dar a ele uma segunda chance. Querido, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se hoje você está passando por uma tempestade, eu não estou falando que isso seja de forma geral. As tempestades vêm nas nossas vidas com várias finalidades, mas algumas delas serão para nos alertar a respeito da nossa própria desobediência. Deus não estava nem aí com a vontade de Jonas de não obedecer, porque os propósitos dele, querido, não podem ser frustrados. Se Deus determinou, assim acontecerá, ainda que ele tenha que nos fazer passar por grandes tempestades. O segundo ponto que eu gostaria de meditar com você é que Deus, ele também não está nem aí para a nossa vontade de se justificar. Vamos ler Jonas no capítulo 2, vamos ver o verso 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre
do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, então, se levanta do sono da desobediência, e só tinha um jeito ali de mudar aquela situação, e ele sabia qual era. Ele então fala para aqueles marinheiros que o responsável por aquela tempestade era ele. Aqueles homens ainda insistem com Jonas porque tinham medo de lançá-lo ao mar e ele morrer. Mas, queridos, a Bíblia diz que no momento em que Jonas é lançado no mar, a tempestade se acalma. Olha aí o que faz o desobediente, querido. E muitas vezes o desobediente vai ter que ser lançado mesmo, para que a tempestade se acalme. E o Senhor, ainda na sua infinita misericórdia, chama um grande peixe e fala: olha, vai lá e engole Jonas. Jonas agora está lá, querido, na barriga da grande peixe. Ele está lá agora, naquela situação que não devia ser muito agradável. Ele está ali e ele então, lá dentro do peixe, ele lembra de clamar ao Senhor. Porque é assim a vida de muitas pessoas. A pessoa, ela não se lembra de Deus quando está tudo bem. Mas quando Deus manda o grande peixe, então a pessoa lembra de clamar ao Senhor. E é isso que Jonas faz. Senhor, tem misericórdia de mim. Livra-me desta situação, Senhor. Livra-me, Deus, daqui da barriga do grande peixe. E o Senhor, queridos, muitas vezes, Ele não está esperando de nós justificativas dos nossos erros. Nós somos especialistas em justificar os nossos erros. Ah, Deus, mas eu fiz isso por conta daquilo. O senhor não está vendo que eu agi assim porque a fulana é assim comigo? O senhor não está vendo que eu respondi assim porque o fulano falou isso para mim? E a gente justifica os nossos erros, irmãos. Enquanto nós justificarmos os nossos erros, enquanto nós encontrarmos desculpas, nós nunca mudaremos. Jonas está aqui tentando convencer a Deus, porque nós fazemos isso, chantagem emocional com Deus. Você desobedeceu, você foi na direção contrária, você fez tudo errado, agora você está na barriga do grande peixe, né? E aí você está lá se justificando. Não tem uma atitude de humildade e falar: Senhor, eu errei mesmo, pisei na bola, eu pequei. A gente ainda quer se justificar. A gente ainda quer ganhar Deus na conversa. Como se Deus pudesse ser enganado, queridos, pelo nosso choro, pelas nossas lágrimas. Queremos convencer a Deus com as nossas belas orações. Queremos justificar os nossos erros. E quem se justifica, querido, nunca tem uma atitude de mudança. Você já conversou com alguém que fala assim: ah, não, mas eu sou assim por causa do meu pai. Ah, não, mas eu sou assim por causa do meu pastor. Ah, não, mas eu sou assim. Querido, você é assim porque você quer ser assim. Porque você não passou por um processo verdadeiro de conversão. Ah, eu sou assim por causa do diabo. Você já viu o irmão falando assim: ah, eu traí minha mulher, mas foi o diabo. Não, querido, não foi o diabo, foi você que traiu sua mulher. Ah, eu falei mal, mas foi o diabo que me atentou. Não, você falou mal porque você é maldizente, você é fofoqueira. A gente quer jogar nas costas do diabo o que Paulo fala lá em Gálatas, que é obra da carne, irmão. Você precisa, na verdade, se converter. Você precisa, na verdade, virar uma nova criatura em Cristo Jesus. Nem tudo é culpa do diabo, querido. Mas a gente justifica.
A gente quer sempre achar um culpado. Sempre tem um culpado, nunca é você. E quando a gente acha o culpado, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, meu querido? Enquanto a gente não reconhece, não fui eu mesmo. Eu sou assim. Mas eu creio que Deus pode me mudar. Eu creio que essa velha criatura, ela vai morrer e uma nova criatura vai vir a vida através de mim. Querido, não justifique os seus erros. Reconheça-os humildemente. Deus é misericordioso para mudar as nossas vidas. Ele conhece as suas fraquezas, as suas limitações, os seus medos. Ele conhece, querido. Mas ainda assim, Ele pode transformar. E ainda assim, Ele pode mudar a nossa mentalidade, nossa forma de ser, de falar. Antes eu era maldizente, antes eu era fofoqueira, antes eu tinha inveja, mas hoje o Espírito Santo me transformou. Mas é necessário uma posição de humildade, de reconhecimento, querido. Olha o que Paulo diz quando ele está lá falando sobre a ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquele que se examina a si mesmo não precisa ser examinado por outro. Se você tem consciência, querido, do que você está fazendo de errado e você busca mudança, então você não precisa ser analisado por ninguém, porque você mesmo está se analisando, você mesmo está reconhecendo que você foi parar na barriga do grande peixe porque você desobedeceu, porque você não ouviu, porque você quis que a sua vontade estivesse acima da vontade de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, meu amado. Você está na barriga do grande peixe em consequência do seu pecado. E se Deus ainda preparou um grande peixe, foi porque Ele ainda tem propósito na sua vida, como Ele tinha na vida de Jonas. Que Ele podia simplesmente ter deixado Jonas se afogar, morrer. Desobediente, querido. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Mas Deus ainda manda o grande peixe. Porque ainda Deus tinha propósito na vida daquele homem. Deus tem propósito na sua vida. Você está na barriga do grande peixe, amado? Você está numa situação difícil? Então é hora de você humildemente reconhecer. Falar, Senhor, eu estou aqui, mas eu quero mudar. Eu estou aqui, eu sei que o Senhor não tem nada a ver com isso, não é sua culpa. É minha culpa, fui eu que errei, mas eu quero mudança. Então, queridos, Deus, Ele não se comove com as nossas lágrimas. Deus não se comove com o nosso teatro de que eu sou coitado, eu sou a vítima. Deus não se comove, querido. Não adianta, né? A gente quer enganar Deus. A gente quer falar, Deus, né? Deus conhece, querido. Conhece o seu coração. Eu não conheço, mas Ele conhece. Mas Ele está pronto a te ajudar nessa mudança, né? E aí a gente continua vendo, Jonas é engolido pelo grande peixe, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ainda tem um propósito com ele. Deus manda o grande peixe vomitar Jonas lá, pertinho de Nínive. Nem precisou mais pegar no navio, nem gastou mais dinheiro. Foi Uber direto até Nínive. Estava resolvido, estava na praia de Nínive, certo? E aí, Deus também não está nem aí com a sua vontade de condenar. Vamos ler Jonas 3, do 1 ao 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus já tinha falado, Deus está repetindo. E prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregando, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Eu gosto muito dessa expressão, e veio a Jonas pela segunda vez a palavra do Senhor. Deus, queridos, Ele é um Deus de recomeços. Ele é um Deus de segunda chance.
Ele sempre está nos dando uma outra chance. A ordem já tinha sido clara. Jonas, levante-se e vá para Nínive. Jonas desobedece, vai parar na barriga do peixe. Deus repete de novo a ordem para ele. Jonas, vai para Nínive e prega a palavra. E aí, queridos, Jonas, depois de tudo que ele passou, ele ouve, ele entra em Nínive e olha a pregação dele. Olha aqui, ouçam todos aqui, ó, 40 dias, hein? Tô avisando, hein? E aí vocês vão ser destruídos por Deus. Nós somos tão complacentes conosco mesmo, né, queridos? A gente sempre acha que merece uma segunda chance. Mas quando é o outro que pecou, você vai ver, a mão de Deus vai pesar na sua vida. E na sua vida vai pesar também? E quando você é desobediente? Mas a gente está sempre pronto a condenar, irmão. A gente está sempre pronto para apontar o dedo para o outro. Como se Deus só tivesse que ter misericórdia de você e não do outro. Olha aí o teor da pregação. Já pensou? Ele caminhou 3 dias na cidade repetindo a mesma coisa. Não teve um segundo ponto da pregação. Só tinha um ponto dessa pregação. Olha, 40 dias vocês vão tudo morrer. Se prepara aí, hein? Mas Deus, querido, Deus, ele é tão maravilhoso que com uma pregação dessa, a palavra diz que o rei, ele se comove de tal forma, o rei de Nínive se arrepende de tal maneira, querido. Ele ouve aquela pregação e ele conclama a cidade inteira para um jejum de arrependimento. Até os animais de Nínive, queridos, entraram no jejum. Você pode imaginar uma pregação dessa produzir um efeito desse? Você pode imaginar uma pregação tão maravilhosa como essa produzir um efeito desse? Mas foi o que aconteceu. Jonas entra lá, queridos, doido para acabar com tudo. Para detonar. Tá tudo condenado. Tá acabado. Vocês não têm mais chance nenhuma. Não adianta fazer nada. Não adianta. Vocês estão perdidos. Mas o Senhor ainda dá uma segunda chance para aquelas pessoas. Porque Deus é um Deus de recomeço. Deus tinha dado uma segunda chance para Jonas. Deus não daria uma segunda chance para aquela cidade, querido? Quantas vezes, queridos, a gente não precisa nem abrir a boca. Só o seu olhar, né? Só o seu olhar já é o suficiente para mostrar que, né, você é superior. Você é muito melhor, né, que as pessoas. Muito mais santo, imagina. O que essa pessoa merece é um inferno. E você? Você merecia o quê, querido? O que nós todos merecíamos? O que nós todos estávamos condenados? Não era o inferno, a perdição eterna? Deus não te deu uma segunda chance? Deus não nos dá diariamente uma nova chance? Porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor sobre nós, elas se renovam a cada manhã. E elas, as misericórdias do Senhor, são motivo de não sermos consumidos. Então, antes de levantar o seu dedo para condenar, querido, olhe para você mesmo. Olhe para suas atitudes. Olha quantas vezes Deus já te deu uma segunda chance. Você erra, você peca, você falha, você duvida. E Deus está lá, insistindo com você, crendo em você. Aí você pode me falar assim, ai, irmã, é porque você não conhece, você não sabe quem é minha sogra. Você não sabe o que o meu pai me fez. Você não sabe o que o meu pastor já... Querido, Nínive era conhecida pela sua perversidade.
Era um povo pagão, era um povo pecador. E para Nínive pegar essa palavra, Jonas estava correndo um grande risco de vida. A verdade é essa. Ele não quis ir para lá porque ele teve medo de morrer. Mas Deus, querido, ele só espera do homem é esse posicionamento de arrependimento. E quando Nínive tem esse posicionamento de arrependimento, Deus está pronto para perdoar aquela cidade. E aí, nós continuamos a história do nosso profeta. E o último ponto que eu gostaria de pensar com você é que Deus não está nem aí com a nossa vontade de fazer justiça própria. Jonas 4, capítulo 4, do verso 1 ao 3, que diz assim: mas isso, o resultado da pregação, desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Dá para entender o ser humano? Jonas entra em Nínive, a pregação dele se resume: olha, vocês vão tudo morrer, não tem mais jeito. A cidade inteira se converte. Fosse qualquer outro pregador, ficaria pulando de alegria. Já imaginou você sair pelas ruas da sua cidade pregando e a cidade inteira se converter? Já pensou você sair aqui por Itapecerica pregando? O prefeito se arrependeu, chamou todo mundo para um jejum, a cidade inteira se converteu. É a felicidade de todo pregador, todo evangelista, mas não de Jonas. Ele fica revoltado, irmão. Por isso que eu não queria vir para cá. Eu sabia, Deus. Eu sabia que isso ia acontecer. E não é que Jonas sabia mesmo? Que Deus ia alcançar Nínive? Eu já estava sabendo. Era melhor eu não ter vindo para cá pregar para esse povo. Porque eu sabia que o Senhor ia dar um jeito. Porque o Senhor sempre dá um jeito de alcançar as pessoas. O Senhor sempre dá um jeito de tocar o coração de quem não merece. Sabe por quê, irmão? Porque a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não. O cara mata, o cara rouba, o cara faz um monte de coisa, vai pra prisão, agora tá dizendo que é crente? Já ouviu alguém falar isso? Eu já. Ele merecia mesmo era morrer. A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, querido. A gente quer que a nossa justiça humana, que é falha, que é distorcida, seja aplicada sobre as pessoas. E aí, é interessante, porque Jonas então sai totalmente chateado de Nínive, não quer mais assunto, quero morrer. E aí a Bíblia diz que ele devia estar bem cansado, ele deita. E Deus faz uma planta nascer sobre Jonas. E ele fica ali descansando debaixo da planta que Deus tinha feito nascer, né? E a planta tá ali, cobrindo ele do sol, e ele se apega à planta, né? Porque tem gente que é assim, a pessoa se apega à planta, a pessoa se apega ao cachorro, mas de gente ela não gosta. Ela gosta mais do cachorro dela, da planta dela, do periquito dela, mas de criança ela não gosta. Tem gente que é assim. E aí, a Bíblia diz que quando Jonas acorda, a planta tinha sido comida por bicho. Aí é revolta total. Deus, como assim? O senhor tá de marcação comigo, né, Deus? Né? A plantinha aqui tão linda. O senhor deixou o bicho comer a planta? Ainda a planta estava aqui, cobrindo a minha cabeça do sol. Porque a gente, queridos, troca os valores. A gente troca os valores de Deus
A gente acha que Deus está se importando com coisa que ele nem... O que é uma planta para Deus, irmão? Aí sim, Deus, né? Deus é muito pedagógico. E aí é o momento dele falar com Jonas. Jonas, você tá aí lamentando por uma planta que morreu, que amanhã eu faço nascer de novo, mas você queria que eu destruísse toda uma cidade? Para satisfazer a sua vontade? A sua vontade de justiça própria? Você não queria vir para Nínive pregar, porque você sabia que eles podiam se arrepender, mas você está aí se importando com a planta, Jonas. Você está aí, meu irmão, se importando com o carro que você perdeu. Você está aí se importando com o dinheiro que você não ganhou, mas você está se importando que tem milhares de pessoas hoje morrendo sem Jesus? Você está se importando que hoje tem milhares de famílias chorando porque perderam entes queridos? Não. Está se importando com a sua situação. Com aquilo que você pensou que era digno de ter. Com aquilo que você pensou que Deus era obrigado a te dar. Irmãos, Deus dá aqui uma lição para Jonas, que deve servir para nós todos. Nós temos que dar valor naquilo que Deus valoriza. Nós temos que enxergar através da ótica de Deus. Já viu o irmão que não tinha um carro? Aí o irmão ora. Deus dá um carro pro irmão. Aí ele coloca naquele adesivo, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Vai alguém pedir carona pro irmão no carro dele? Pode entrar no carro dele. A irmã limpa a casa o dia inteiro. Aí chega a irmãzinha lá, pode nem entrar, tem que entrar com o pé na cabeça para não sujar a casa. A gente é igual o Jonas, irmão. Eu e você é igual o Jonas. A gente dá valor para aquilo que para Deus não tem o menor valor. E no que Deus vê valor, que são as vidas, a gente não dá valor. E ainda quando a pessoa se converte, vai para a igreja, né? Aí você tá lá, esse aí aqui. Ou quando a pessoa se arrepende, né? Tava lá afastado dos caminhos do Senhor e volta. Você é o primeiro a falar, mas ele, Deus, olha eu aqui, nós é igual o irmão do filho pródigo. Mas eu te servi a vida inteira, agora o senhor está fazendo festa para esse aí? Mas é que ele estava perdido, ele foi resgatado, ele voltou, tem que fazer festa para ele. Não é o que o pai responde? Mas a gente quer fazer justiça, irmão. A gente acha que a gente é juiz. E juiz, queridos, só tem um juiz, que é o justo juiz. E esse conhece as motivações de cada coração. Não se incomode, meu querido, com o que está acontecendo na vida do seu irmão. O Senhor é quem julgará. O Senhor é quem conhece o coração do seu irmão. Se ele está prosperando, se ele está conquistando, irmão, você não tem nada a ver com isso, querido. Mas ele não merece, mas você merece. Eu mereço. Algum de nós merecíamos? Não é por merecimento, querida, é por graça. Tudo é por graça. Nós não merecíamos ser salvos, não merecíamos ter uma família, não merecíamos nada, mas o Senhor nos dá. Então deixa para Deus julgar, porque Ele sim sonda o mais profundo dos corações e Ele enxerga o que eu e você não podemos enxergar. Então, queridos, que esta lição de Jonas nos faça entender que realmente Deus ele não está nem aí com as nossas vontades. Deus não está nem aí para satisfazer os seus anseios, meu irmão. Porque muitas das vezes as nossas vontades vão contrárias à vontade de Deus. Mas eu estou sentindo no meu coração. Cuidado com o que você sente no seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, irmão. Busque na palavra. Busque na oração. Busque a vontade de Deus. Porque essa sim é sempre boa, perfeita e agradável. Eu gostaria de fazer com você agora uma oração, amém? Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, por todos os exemplos que o Senhor nos dá e que nos faz entender um pouco mais, Senhor, de como o Senhor quer que nós venhamos a caminhar. Senhor, obrigado, porque até aqueles exemplos, Senhor, que nós achamos que não são bons, eles podem nos ensinar, como o exemplo de Jonas. Senhor, muito obrigado, porque muitas vezes, ó Pai, o Senhor não vai realmente estar nem aí com a nossa vontade e que realmente nós possamos entender, Pai, que não importa o que queremos, mas importa o que o Senhor tem para realizar. Importa realmente é que o teu querer, Senhor, seja estabelecido. Então nos ajuda a diminuir, Senhor, nos ajuda realmente a deixar de lado, ó Pai, esse desejo que nós temos de ser supridos naquilo que queremos imediatamente, Senhor. Nos faz entender que a sua vontade, Pai, estar no centro da sua vontade é o que vai nos fazer realmente felizes, Senhor. Que os teus propósitos se estabeleçam nas nossas vidas, Pai. Que possamos realmente estar abertos a obedecer, ainda que não seja aquilo que queremos, porque sabemos, ó Deus, que na obediência existe uma bênção, Pai. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa a minha vida e nos ajuda, Senhor, a cumprir os teus planos e os teus propósitos e que possamos, assim como Cristo, declarar: glorifiquei-te na terra, cumprindo a missão que tu me deste a fazer. Senhor, queremos cumprir o que o Senhor tem para as nossas vidas e dessa forma glorificar o teu nome através de nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que o Senhor nos ajude e nos capacite nessa missão em nome de Jesus.